Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a professora veio trazer mais uma aulinha do Líder em Mim. Vocês assistiram o vídeo, né, do Coelho Saltador. Hoje nós vamos falar de organização. No vídeo mostra muito bem, né, o Coelho Saltador, ele não é nem um pouco organizado e ele ainda acha que a mãe dele que é responsável pela organização do quarto dele, né? E ele ainda pergunta para a mãe dele, cadê, né? Ela quer que ela descobre onde está, né? Sendo que ele é responsável pelas suas coisas. E a organização, ela nos ajuda quando nós temos organização. E tudo que nós tiramos do lugar, nós colocamos, quando nós vamos pegar novamente, facilita, né? A gente não atrasa. Então a gente percebe que essa organização ela é em tudo na nossa vida, né? Com os nossos materiais, com as nossas coisas pessoais. Se o nosso guarda-roupa estiver todo bagunçado, todo revirado, né? Roupa misturada com sapato, roupa de cama, o que vai acontecer? Quando vocês forem procurar alguma coisa, vai ser uma guerra, né? E vocês vão ter muita dificuldade para encontrar. Então, quando a gente consegue manter uma organização, ela nos ajuda. E a gente, assim, o que vocês percebem nesse vídeo? A professora sentiu, assim, ó, uma coisa que incomoda. Aquelas coisas todas jogadas traz um incômodo, né? Alguma coisa que deixa a gente inquieta. Quando a gente tem algo organizado, a gente sente uma paz. A mesma coisa na nossa casa. Se nós deixamos a nossa casa toda bagunçada, né? Parece que a gente não consegue achar um lugar para sentar, achar um lugar para fazer nada. Mas quando a nossa casa está organizada, nós sentimos uma paz, uma vontade de entrar, de ficar, né? Então hoje nós viemos falar sobre essa palavra organização. A organização é uma atitude que não é fácil, não é fácil ser organizado o tempo todo. Muitas vezes a gente deixa coisas jogadas mesmo, às vezes a gente nem percebe. Mas, né, o livro do Líder em Mim, ele traz essas questões muito forte sobre a nossa liderança, sobre como nós agimos no nosso meio, com a nossa família, com as pessoas que estão próximas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a organização. Então, na página 36, está escrito organização. Ainda nós estamos no hábito 3, ainda nós não passamos para o hábito 4. Líderes são organizados, eles usam bem o tempo deles e cuidam de suas coisas. Você é um líder organizado? É uma pergunta, né? Contorne sim, às vezes não, ou em cada pergunta. Então, em alguns momentos nós podemos ser organizados e outros não. Então, essa atividade de hoje vocês vão repensar sobre as atitudes de vocês. Olha lá, o amarelo e o verde. Então, fala assim, ó. Você faz as suas tarefas nos prazos? Então, quando a professora pede uma tarefa, vocês conseguem entregar no prazo? Então, vocês vão responder sim, às vezes, ou não. Tem que ser sincero. Você procura um local quieto para estudar em casa? Então, você tem um cantinho seu, um cantinho de silêncio, onde você para estudar, para organizar suas tarefas? Então, você vai se colocar sim, às vezes, ou não. Você se lembra você se lembra de trazer as suas tarefas para a escola, né? Nós não estamos no momento de escola agora, mas quando vocês tinham a lição das professoras, vocês conseguiam trazer no prazo, dentro do limite que a professora pedia? Então vocês vão colocar sim, às vezes ou não. Você fica concentrada em seus estudos? Ou você é aquela criança que se dispersa com muita facilidade, começa a viajar, começa a pensar em outras coisas e sai e não ouve o que a professora está dizendo? Então, você vai colocar se você é sim, se é às vezes ou não. Você perde as suas tarefas ou esquece de fazê-las, né? Então, um momento de organização. Você encontra seu material escolar facilmente, por exemplo, um lápis? Se eu tenho meu estojo organizado, será que eu vou ter facilidade para encontrar? E vocês, né? Então, vocês vão colocar sim, às vezes ou não. Seu espaço pessoal na escola é bagunçado, né? Como que é lá na escola? Pensa, né? Já faz um tempinho, mas dá pra gente imaginar como que nós somos na escola. Sua mochila é bagunçada? Então vocês vão pensar na mochila de vocês, como está, como vocês deixaram, se vocês guardaram, se continua bagunçado. Então vocês vão colocar sim, às vezes ou não. O livro do Líder em Mim,
ele traz 3 passos para que a gente dê prioridade para a organização. Olha lá, ser organizado é tão fácil como o A, o B e o C. Então, isso está querendo dizer que é muito fácil ser organizado. Se eu seguir isso aqui, ó, esses 3 passos, eu consigo fazer as coisas organizadas, tudo que precisa ser feito. Então, olha lá, a letra A, avalie a prioridade da tarefa. É isso que a professora sempre pergunta. O que é prioridade? Né? O que eu estou fazendo naquele momento é prioridade? Né? Então, isso vai trazer para mim um rumo para que eu consiga priorizar aquilo que é importante. Letra B. Busque um lar para os materiais dos quais você precisa. Assim você o encontrará facilmente para fazer as suas tarefas. Né? Você guarda ele sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo cantinho, da mesma forma. E o C, complete a tarefa e fique focado e evite distrações. Na aula passada nós falamos sobre algumas distrações que podem nos prejudicar nas nossas tarefas diárias. Lembra da Janaína, que ela era uma goleira, ela teria que chegar no campo e no meio do labirinto ela encontrou alguns desafios que tirava ela da atenção, que não deixava ela chegar onde ela precisava chegar. Então aqui embaixo fala assim, ó, líderes são organizados. Isso é tão verdadeiro. Agora eu posso ser organizado e isso é tão fácil como o ABC. Então aqui tá falando que é super fácil a gente ser organizado. Basta a gente seguir esses 3 passos. Então na atividade de hoje vocês vão marcar aqui apenas na página 67, que é uma tarefa de casa, nós temos aqui a espinha de peixe. O Líder em Mim, ele traz algumas ferramentas para ajudar a gente a se organizar, para a gente conseguir ver se aquilo que eu estou fazendo está sendo bom e está contribuindo para a minha liderança. Então a gente tem aqui, ó, olha aqui, então está dividido em partes, né? Então fala assim, ó, como você aprendeu, líderes são organizados e cuidam das suas coisas. Como você pode contribuir para manter o seu quarto organizado? O quarto não é responsabilidade da mamãe, o quarto é sua responsabilidade, o quarto é seu. Mesmo que você divida o quarto com alguém, aquele espaço onde você dorme, o cuidado com as coisas que estão no quarto é sua. Né? Então a gente não tem que colocar responsabilidade nos nossos pais, nos nossos parentes, não. Então a gente tem aqui, ó, escreva nas caixas vazias com a ajuda de um familiar. Então a gente tem aqui o diagrama da espinha de peixe. Então a parte vermelha é o meu quarto organizado. Então a gente já tem uma ideia aqui, ó. Guardar os brinquedos depois de brincar, guardar os sapatos nos locais corretos, dobrar as roupas e guardar no guarda-roupa, não deixar as coisas jogadas no quarto. Então vocês vão pensar como seria se o quarto de vocês fosse um quarto organizado, vocês vão anotar. Se vocês não conseguem se organizar ainda, se há uma dificuldade, comece a praticar a partir do diagrama. Coloque, se vocês quiserem fazer num outro papel, e coloca dentro numa parte que vocês estão sempre olhando e sempre leiam. E vocês vão falar, nossa, meus brinquedos não estão no lugar. Nossa, meu sapato está jogado. Então, vocês vão conseguir ter um olhar para essa bagunça e manter o quarto organizado. Tá certo, crianças? Tenham uma boa tarde. Até mais. Tudo de bom para vocês. Um beijo no coração. Tchau, tchau.